Vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vou tentar projetar para os irmãos também aqui alguns slides durante a pregação. Vamos ver se está certo. Carta de Paulo então aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim então a palavra do nosso bondoso Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus, muito obrigado pela tua palavra que é inerrante, tua palavra que é inspirada, tua palavra que é infalível. Obrigado, Jesus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale em nossos corações essa noite. Faça como o Senhor fez com aquela mulher chamada Lídia, que ouviu as palavras de Paulo e abriu o coração dela. Por favor, Jesus, faça isso com os nossos corações essa noite, para que nós possamos sairmos daqui edificados. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou iniciar, então, essa pregação da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Não sei quando novamente eu volto a pregar aqui, mas eu resolvi, aí, orando essa semana e lendo essa carta, pregar logo desde o capítulo 1, para nós entendermos todo o contexto e por que Paulo escreveu, então, aos Filipenses. Nessa noite nós vamos discorrer do verso 1 ao 11, a verdadeira alegria, a boa obra, o amor para conhecer e o dia de Cristo. Todo cristão, provavelmente, já ouviu ou cantou a música A Alegria Está no Coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Cantamos aqui no domingo passado, não foi? Geralmente, quem conhece essa música entrega a sua idade, que é uma música já bem antiga. E essa carta que nós lemos aqui, parte dela, é conhecida também como a carta da alegria. Pois Paulo diz como está alegre e como precisamos se alegrar. Paulo direciona ela a todos os santos, os filipenses daquela época e também para nós hoje. Quer que todos leiam e orem como ele, e não somente
os presbíteros e os diáconos. Assim, eu lembrei também de outra música que entrega a nossa idade. É aquele corinho que dizia: leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Esse corinho ainda vale para mim e para você hoje. Nós temos que ler a Bíblia e fazer oração, se nós quisermos crescer. É outra música também que entrega aí a nossa idade. Então vamos entender por que a alegria realmente está no coração de quem já conhece a Jesus. Filipos era uma cidade antiga da Macedônia, região ali da Trácia. Acho que até trouxe aqui para vocês o mapa. Ó, agora está funcionando, de manhã não funcionou. Que se tornou distrito e colônia de Roma. Era uma cidade importante ali do Império Romano. Ela era tão importante que ela era conhecida como a pequena Roma, porque ela era considerada ali uma porta de entrada para a Europa. Em relação aos viajantes que vinham lá da Ásia, ela era a porta ali de entrada. E ela recebeu esse nome por causa do rei da Macedônia, Filipe II, que viveu ali 300 anos antes de Cristo. Filipe II, ele foi nada mais, nada menos que o pai de Alexandre o Grande, que começa a conquistar toda aquela região. Alexandre sai lá da Macedônia, começa a conquistar toda ali a região, conhecida então como Alexandre o Grande. Paulo, o apóstolo que escreveu essa carta, ele foi para Filipos. Ele foi na segunda viagem dele, missionária, ele foi lá para Filipos. Ali, ele plantou a sua primeira igreja em solo europeu. Foi a primeira igreja que ele plantou em solo europeu, foi a igreja de Filipos. Interessante que ele havia sido impedido pelo Espírito Santo para pregar na Ásia. Ele tentou ir também para a Bitínia, mas novamente o Espírito Santo impediu ele de ir até lá. Mas daí ele teve uma visão de ir para a Macedônia e chega em Filipos. Nós vemos esse pano de fundo, se vocês querem ler ele depois, lá em Atos 16. Né? O Espírito Santo impede ele primeiro de ir, ele queria ir para a Ásia, depois impede ele de ir para a Bitínia, até que ele tem uma visão, e nessa visão fala que ele tinha que ir para a Macedônia ajudar aqueles que estavam lá. Vocês podem ler depois em Atos 16. E ali em Atos 16, no capítulo 1, ele pega o seu pupilo, o seu discípulo Timóteo, o amado Timóteo, né? E leva com ele já para essa viagem. Né? Timóteo acompanha ele. Percebam que ele começa a carta aí, no verso 1, Paulo e Timóteo. Né? Se vocês olharem aí nas suas Bíblias, no verso 1, Paulo e Timóteo. Paulo escreve essa carta, escreve essa epístola, ou como os mais antigos conhecem, né? Os mais antigos não falavam carta, falavam missiva. Né? Vamos escrever aqui uma missiva. E Paulo, ele é o autor, confirmado pelos teólogos. Alguns dizem que essa carta aos Filipenses pode ter sido duas cartas, uma junção de duas cartas, né? Mas a tradição mais aí contundente diz que realmente foi uma, e Paulo escreveu ali no ano 61 depois de Cristo. E interessante, meus amados irmãos, Paulo escreve essa carta de um local muito hostil e tenebroso. Paulo estava numa prisão. Paulo está preso e mesmo assim não está preocupado com a sua prisão. Ele está preocupado com os irmãos lá em Filipos, com os irmãos em Cristo, com a igreja de Cristo em Filipos. Provavelmente Paulo escreveu essa carta da prisão de Roma, né, que é a mais conhecida dele quando nós vemos lá em Atos. Porém, alguns outros também acreditam que ele pode ter escrito de uma prisão em Cesareia ou em Éfeso. Paulo, ele escreveu essa carta com papiro. Papiro era o material mais barato ali para se escrever, e não pergaminho. Pergaminho era um material muito caro. Só que interessante que naquela época, no Império Romano, cada preso tinha que custear a sua vida na prisão. A prisão não era paga pelo Império Romano. Cada preso tinha que custear a sua vida ali. Paulo tinha que tirar dinheiro do bolso para comprar pergaminho, comprar tinta que era feita com minerais,
para poder escrever para os irmãos. Mesmo preso, ele estava preocupado com os irmãos lá em Filipos. E ele gastava dinheiro para isso, com papiro, com tinta, para escrever para os irmãos. E pasmem, como disse, essa carta é uma carta conhecida como a carta da alegria. Parece contraditório, né? Como alguém que está preso está escrevendo com alegria? E aqui vem uma aplicação já inicial para as nossas vidas, para o dia de hoje. Quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por sofrimentos, por privações, por lutas, nós somos propensos a pensar somente em nós. Nós somos propensos a pensar somente nas nossas dores, que só nós estamos passando isso. E não lembramos de outros que estão sofrendo, até coisas piores que nós estamos sofrendo. E essa carta aqui de Paulo, ela é uma carta muito pessoal para aquela igreja. Nós vamos perceber aqui, nas suas palavras, que ele escreve com muito carinho, com muito afeto. Ele está muito preocupado, mas ele também está muito alegre. Ele expressa muita alegria, mas ao mesmo tempo Paulo expressa muita preocupação. Paulo tinha um amor imenso pelos filipenses. Por quê? Porque eles foram fiéis a Paulo no apoio ao ministério. Falei aqui pela manhã isso na exposição de Efésios, capítulo 2. Nós temos costume, muitas vezes, de, ao ler a Bíblia, procurar doutrina, procurar teologia, ou procurar um versículo que nos console ou que nos alegre. Muitas vezes nós achamos que a Bíblia é aquela caixinha de promessa, né? Que só tem coisas boas. Você tira ali, só sai coisas boas, né? A Bíblia não é essa caixinha de promessa. Mas nós esquecemos do gênero literário que há em cada livro. Meus irmãos, isso aqui foi uma carta. E quando nós lemos como uma carta para alguém, pode mudar a nossa percepção de como Paulo queria falar. E não para nós procurarmos diretamente teologia, ou diretamente doutrina, ou nos alegrar, ou nos confortar. Percebam aqui que Paulo escreve com alegria, Paulo escreve com amor, Paulo escreve preocupado. E é uma carta que no seu todo, né, eu aconselho muito aos irmãos que leiam Filipenses. Dá para ler aí em 20 minutos, rapidinho, os irmãos leem Filipenses durante a semana. Leiam a carta toda para entender. Essa aqui é uma outra dica, né? Às vezes nós lemos só um primeiro capítulo, não conseguimos entender tudo, né? Como se você recebesse, quando você recebe uma carta, você só lê o primeiro parágrafo da carta, você consegue saber o que tem demais, né? Sem ler a carta toda, você precisa ler a carta toda para entender. É assim também a carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta, ela, do princípio ao fim, ela tem uma preocupação do apóstolo em que o evangelho de Cristo deve continuar a ser pregado, mesmo durante as perseguições. Paulo também fala que sofrer por Cristo é uma alegria e traz glória para os crentes. Paulo também fala que os crentes devem demonstrar o evangelho na própria vida, a servir uns aos outros à semelhança de Cristo. Paulo também diz que os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos do legalismo, ou seja, aqueles que só apontam para a lei, aqueles que só preocupam com a lei. Mas também Paulo alerta aqueles que não estão preocupados com a lei, né? Que também não querem saber o que a lei fala. Por fim, Paulo tem uma quinta preocupação nessa carta, que é apoiar os outros no ministério. É uma importante prática cristã. Porém, dessas 5 aqui, que nós vamos ver nessa noite, é a verdadeira alegria, a boa obra, o amor para conhecer e o dia de Cristo. Preste atenção no versículo 1, diz Paulo e Timóteo. Vamos para a exposição então. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo usa aqui,
E no nosso português está a palavra servos, porém no original, em grego, essa palavra servos aqui é doulos, e doulos no grego quer dizer escravo. Ou seja, Paulo, ele usa sempre esse termo em sua carta. Eu sou cativo a Cristo, eu sou escravo de Cristo, Ele é meu Senhor. Paulo, ele usa essa palavra servo. Eu sou servo daquele que me chamou. E ali naquele contexto, muitos eram servos. Paulo também está trazendo a sua situação. Ele está cativo também em uma verdadeira prisão. Mas ao mesmo tempo, essa situação aponta para um aspecto espiritual. Ele está cativo a Cristo. Ele pertence a Cristo. E no contexto que ele está ali, muitos servos, a escravos do imperador romano, de seus generais, de seus senhores. Paulo declara então essa situação que ele está vivendo em uma prisão. Mas também declara que ele pertence a alguém. Eu tenho um Senhor. Eu sou cativo a Ele. Eu pertenço a Ele. Mais uma aplicação para nós. Será que nós temos declarado, assim como Paulo, todo dia, que nós pertencemos ao Senhor? Será que você tem declarado, nas primeiras horas da manhã, que é o Senhor que controla e domina a sua vida? Será que você tem declarado que você está cativo a Deus, está submisso a esse Deus, está submisso a esse Senhor que te comprou? Mas Paulo, aqui, ele não confirma o apostolado dele. Se vocês pegarem as outras cartas de Paulo, né, aos Colossenses, aos Romanos, a carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, os irmãos vão ver que em todas ele começa dizendo: Paulo, apóstolo por chamado de Jesus. Paulo, ele precisa confirmar o apostolado dele, porque além dos 12, ele seria o 13º apóstolo. Ele precisa comprovar que ele também foi chamado para ser apóstolo, né? E um dos requisitos para ser um apóstolo era você ter visto Jesus. Todos os 12 apóstolos, inclusive Judas, que se suicidou depois, ele viu Jesus. Quando foram lá em Atos 1, escolheram o 12º, eles tiraram sortes ali, oraram entre José e Matias. Matias é escolhido como 12º apóstolo. E Paulo? Nós lemos lá em Atos, quando no caminho para Damasco, ele encontra quem? Jesus. Ele vê Jesus. Ele viu Jesus. Esse era um requisito para ser um apóstolo. Você ter visto diretamente o Cristo. É por isso que o reverendo Augusto Nicodemos, em um livro dele, que chama Apóstolo, ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque não existe mais. Aqui vai uma notícia para você, irmãos. Não existe mais apóstolos. Se você vê na TV, Facebook, YouTube, Instagram, alguém se denominando apóstolo, é heresia. Um dos princípios para ser apóstolo era você ter andado ou visto Jesus. Isso aconteceu com os 12 e com Paulo. Mas ele precisou começar confirmando isso sempre em suas cartas. Mas aqui em Filipos ele não precisou. Ele já começa dizendo: olha, eu sou servo de Jesus. Ele não precisou citar que ele era apóstolo. Por quê? Porque aquela comunidade, aquela igreja, conhecia ele. Conhecia quem era Paulo. Eles apoiaram Paulo desde o início. E esse apoio aqui não foi só um apoio moral. Foi um apoio financeiro. A igreja de Filipos apoiava as missões de Paulo. Nunca abandonou Paulo. Ele fala isso até agora. Ele fala isso desde o primeiro dia até agora. Vocês nunca me abandonaram. Ele não precisou se impor ali naquela igreja. Aquela igreja já conhecia quem era ele, quem era Timóteo também, porque ele foi nessa viagem lá para Filipos com Timóteo. Paulo, então, ele começa ali a se apresentar como um servo de Cristo. Interessante aqui que ele não se apresenta sozinho. Ele fala: Paulo e meu pupilo está aqui comigo, Timóteo. Então, nós vemos que Timóteo andava com ele. Paulo já mostra aqui para a gente a importância de nós caminharmos juntos com irmãos na caminhada cristã. Meus irmãos, na antiguidade, os estudiosos diziam que as pessoas cresciam quando iam de encontro ao outro.
não quando andavam sozinhas, quando viviam em comunidade, quando andavam mais uma milha com outro irmão. Paulo mostra aqui a importância que nós temos de andar com os irmãos. Por isso, não se isole na sua vida como crente. O Senhor disse, onde estiver um, ali eu estarei. O Senhor disse, onde estiver dois, ali eu estarei. Essa é a vida em comunidade. Esse é o caminhar. O sábio de Eclesiastes diz que é melhor andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Nós somos chamados a peregrinar nesse mundo como peregrinos a uma caminhada cristã com o outro. Ninguém deve viver só nessa caminhada cristã. E nós vemos aqui um jovem, Timóteo, respeitando, caminhando com Paulo e ouvindo Paulo, que era mais velho. Mas ao mesmo tempo, quando Paulo escreve essa carta, ele não menospreza Timóteo, que é um jovem. Ele honra Timóteo. Então aqui vai uma aplicação para nós jovens. Eu me coloco, eu sou jovem ainda. Precisamos andar e ouvir os mais velhos. Precisamos respeitar os mais velhos. E os mais velhos, não menosprezem os mais jovens. Vocês podem abençoar muito a vida deles. E Paulo também fala aqui em Cristo. Em Cristo. Paulo, ele traz essa ênfase aqui daquele Cristo que foi prometido no Antigo Testamento para aqueles irmãos em Filipos. Ele também fala assim, a todos os santos. Paulo não está direcionando essa carta apenas para os oficiais ali de Filipos, que eram bispos e diáconos, como ele coloca. Ele fala a todos os santos. Assim como Paulo falou naquele dia com todos os santos, e eu não tenho problema com a palavra santo. Eu sei que às vezes muitos irmãos evangélicos têm um problema com a palavra santo. Deus diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Quem são os santos? Somos nós. Nós somos os santos de Deus. Nós estamos sendo santificados por Ele a cada dia. Paulo está falando com eles e está falando com nós hoje. Ele quer que todos leiam, que todos tenham acesso a carta que ele está escrevendo. E geralmente, meus amados, as cartas de Paulo, elas possivelmente caminhavam juntas. Paulo pedia para ler em Colossos, Paulo pedia para ler aos Tessalonicenses. Então os irmãos, muitas vezes, tinham acesso às outras cartas dele, ou de seus ali discípulos. E Paulo também usa no verso 2 a palavra graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Eu comecei o culto dessa noite dizendo graça e paz. Por que Paulo usa graça e paz? Porque graça em grego é charis e paz é shalom em hebraico. Sabe o que Paulo está fazendo? Atingindo os dois públicos dele que ele tinha lá em Filipos. Ele está falando para os gregos, graça, e para os hebreus, shalom, paz. Os hebreus também helenizados, que são aqueles que já vão recebendo a cultura de Alexandre. Quando vocês verem, inclusive na Bíblia, hebreus helenizados são aqueles que estão recebendo a cultura helênica. A cultura aí de Alexandre o Grande, que foi conquistando, que vai ali disseminando toda a cultura grego-romana. Os gregos já helenizados, eles já também não estavam falando mais shalom, eles falavam mais charis, graça, quando se cumprimentavam nas ruas. Paulo, ele já está fazendo o quê? Promovendo uma unidade. Graça a vocês, gregos. Gentios, ele é o apóstolo dos gentios. E também shalom aos meus irmãos hebreus. Graça e paz. É o que nós também devemos ter, porque Paulo, quando ele fala graça, ele também está dizendo, olha, nós temos um favor imerecido. E paz, tenham a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tenham nessa noite, meus irmãos, em seu coração também, a graça de um favor imerecido. Você foi salvo por essa graça, como nós vimos hoje pela manhã, mas também tem o shalom, a paz
de Cristo, aquela que excede todo entendimento. No verso 3, Paulo diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que me recordo. Veja que Paulo está chamando esse Deus de meu. Essa foi uma promessa lá que nós vemos nos profetas Jeremias e Ezequiel, quando eles escreveram: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Paulo está falando: eu tenho um Deus, nós temos um Deus, meus irmãos, que nós podemos chamar de meu. Ele disse isso, que nós seríamos povo dele, e ele seria o nosso Deus. No verso 4, Paulo diz: fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Veja aqui, fazendo sempre com alegria. Meus irmãos, que grande contradição. Como alguém está preso? Possivelmente a prisão que ele estava vivendo era um calabouço. Não era essa prisão confortável que há hoje. Privado de muitas coisas. Sofrendo, com dores. Como que alguém está ali numa prisão, sofrendo por Cristo, sofrendo privações, uma luta, uma tribulação, e escreve: fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós. E ainda ele estava preocupado em orar por aqueles irmãos de Filipos. Ele só não estava com alegria com aqueles irmãos. Ele só não sentia alegria, mas ele estava preocupado em estar orando por aqueles irmãos. Isso é um dilema nessa carta. Como alguém preso poderia estar falando de alegria? Como ele está alegre estando preso? Para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo não está falando de felicidade. Há uma diferença entre felicidade e alegria. O apóstolo não está falando de felicidade. O apóstolo Paulo está falando de alegria. Isso faz toda a diferença num contexto bíblico. Então, meus amados irmãos, tendo em vista que felicidade e alegria são duas coisas diferentes, e o apóstolo não está falando de felicidade, eu tenho duas notícias para dar para vocês essa noite. Não existe promessa de felicidade na Bíblia. Deus nunca prometeu felicidade. Deus prometeu alegria. Deus nunca nos prometeu felicidade. Ele prometeu alegria. Por quê? Como pode um cristão ser feliz nesse mundo? Fala para mim, como pode um cristão ser feliz lá em Israel agora? Me explica isso. Mas pode um cristão ser alegre em Israel? Pode. Porque a alegria que ele tem é outra, e nós vamos ver aqui. Não é essa alegria ou felicidade que é nos vendida hoje. Como que um pregador pode subir num púlpito e gritar: vem para Jesus que os seus problemas vão acabar? Como um pregador tem coragem de falar isso? Eu digo, meus irmãos, vem para Jesus que acho que os seus problemas vão piorar. Vão aumentar. Me perdoe, mas, como dizia o in memoriam Padre Quevedo, isso não existe. Não existe. Mas, Levi, como que eu combato, então, a minha infelicidade? Porque eu tenho infelicidades na minha vida. Você pode ter infelicidade conjugal, você pode ter infelicidade com um filho, você pode estar infeliz pelo seu emprego, você pode estar infeliz pelas suas notas, você pode estar infeliz pelo teu TCC, que no caso é o meu, que não está indo muito bem. Mas como que eu combato como nós combatemos as nossas infelicidades? Com alegria. Você combate a sua infelicidade com alegria. Mas que alegria que é essa? Alegria de quem tem esperança. Alegria de quem tem uma convicção de sua salvação até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, em Romanos, Paulo de novo escrevendo essa carta, aliás, Paulo escrevendo novamente uma carta aos Romanos, ele diz que o reino de Deus é paz, justiça e felicidade. Ele diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. É isso que ele diz para os romanos.
O reino de Deus é paz, justiça e alegria. E nesta carta aqui, no verso 4, do capítulo 4, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos, sempre, novamente digo, alegrai-vos. Ele não diz, sejam felizes, sempre sejam felizes. Essa alegria aqui é a alegria de quem tem convicção de que foi salvo. É a alegria de um salvo. É essa paz que ninguém pode tirar. Jesus, quando promete essa paz, ele disse, olha, eu te dou uma paz, mas não a paz que o mundo dá. A paz que ele dá é uma paz de um salvo. De quem pode estar tudo acontecendo de ruim ao nosso redor. Pode ter guerras, tribulações, dores, sofrimentos. Mas você tem uma alegria aqui no seu coração. Você tem uma paz que excede todo entendimento, que o mundo não vai entender. Então, nos nossos maiores momentos de infelicidade, eu consigo enfrentar a minha infelicidade com alegria. E a nossa felicidade, meus amados irmãos, muitas vezes está nas coisas passageiras. As nossas felicidades estão nas coisas finitas. As nossas felicidades estão nas coisas temporárias, nas coisas limitadas, nas coisas escassas, nas coisas que somem como vapor, como diz o sábio lá de Eclesiastes. Como vapor que a gente não consegue apalpar. Inclusive, o sábio de Eclesiastes vai dizer que é como correr atrás do vento. Correr atrás de felicidade muitas vezes é correr atrás do vento, que você não sabe da onde vem, nem para onde vai, disse Jesus a Nicodemos. Mas essa alegria que nós temos no nosso coração, nós sabemos da onde veio. Veio do mais alto céus. Ela fala sempre no seu coração: você é um salvo. Seja alegre por isso, alegrai-vos sempre. O apóstolo fala de uma alegria no Senhor, nesse Senhor que é infinito, nesse Senhor que é ilimitado, nesse Senhor que é atemporal, nesse Senhor que é abundante. Octavius Winslow, um pastor contemporâneo dos dias de Spurgeon. Jordão, dá para colocar lá o slide? Um pastor contemporâneo dos dias de Spurgeon, ele escreveu no seu livro, O Senhor é Minha Porção, ele tem um capítulo que ele escreve, O Senhor é a minha alegria. Veja o que Octavius fala. E esse homem, meus irmãos, ele já tinha perdido seus filhos, sua mãe, esposa, muitas coisas tristes já haviam acontecido com ele. Olha o que ele fala: que rica e insondável fonte de alegria é Jesus, ó minha alma. Existe um privilégio maior, mais santo e mais doce desse lado da glória. Por mais escura que seja a nuvem, pesado o fardo, amarga a tristeza e pesada a necessidade, no momento em que o crente se levanta e se entrega à oração, a nuvem se dissolve, o fardo cai, a tristeza é aliviada e a necessidade é atendida e, mais do que suprida. Olharam para ele e foram iluminados. Ah, que alegria é essa! O acesso pelo sangue de Jesus ao Santo dos Santos, perdido na glória radiante que circunda o trono do amor de um Pai. E que alegria saber que somos salvos. Percebendo este fato, não seria exagero de nossa alegria se proclamássemos do alto da casa: eu sou um salvo, estou salvo, para sempre salvo. É essa alegria que o apóstolo Paulo está falando, de uma alegria da salvação. É essa alegria de um salvo, que infelicidade nenhuma advinda deste mundo pode nos tirar. No verso 5, ele diz que pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo lembra aqui que os filipenses colaboraram com ele, colaboraram com a missão, colaboraram com o envio dele. E esse envio, como disse, não foi só um envio moral. Ah, Paulo, vai lá, legal, pode ir para Filipos, ou pode ir para outros lugares, para Colossos, para Tessalônica, para os Efésios. Vai lá, Paulo, legal. Não. Os filipenses apoiaram Paulo financeiramente. O reverendo HDL, o Hernandes Dias Lopes, diz que quem não é um agente
missionário é um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. É um tapa na nossa cara isso. A igreja que não evangeliza, ela está precisando ser evangelizada. A igreja que não apoia missões, ela está precisando ser um campo missionário. Será que nós temos apoiado os nossos missionários? Será que nós temos enviado os nossos missionários? É uma pergunta para nós, como a igreja de Filipos fazia. No verso 6, percorrendo aqui a nossa exposição, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer agora que quem começa a obra em nós é Deus. Quem governa a nossa vida soberanamente é Deus. Quem é o dono e Senhor da minha e da sua vida é Deus. Ele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Porque imagine se eu estivesse nas minhas mãos. Eu não tinha terminado a obra nenhuma. Meus amados irmãos, ainda bem que nós estamos nas mãos de Jesus. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, diz que nós estamos nas mãos de Jesus. E dela ninguém poderá nos tirar. Que consolo. E que alívio para mim eu estar nas mãos de Jesus. Não sei para você. Porque se eu estivesse nas minhas mãos, olha... Aliás, quando eu estive nas minhas mãos, eu sei o que me tornei o mais depravado e vil pecador. Tudo é por meio dele e para ele. Paulo nos fala dessa segurança. Nós dependemos de Deus. A obra que ele iniciou, ele vai terminar. E nós precisamos então perseverar. Nós iniciamos o nosso culto com o Salmo 138. E ali, em outra versão, diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Ele não abandona as obras. Ele não te abandona, meus amados irmãos. Por mais que você pense que em algum momento da sua vida você se sinta abandonado. Pode estar abandonado pelos seus amigos que te acompanhavam. Pode estar abandonado pelos seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Mas Ele não abandona as obras da mão dele. Até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Ele vai nos fazer perseverar até o dia de Cristo Jesus. E qual que é o dia de Cristo Jesus? A sua volta. Até a volta de Jesus. Ou até você morrer. Se você morrer antes de Jesus voltar. Ele vai fazer você perseverar até lá. Ele vai te dar fé para isso. Veja o que ele fala no verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo, quando ele fala que trago no seu coração, Paulo demonstra ali a afeição que ele tinha por eles, o zelo que ele tinha ali pelos Filipos. Ou seja, quando não estamos diretamente no campo missionário, mas apoiamos missões, nós somos participantes da graça oferecida. Meus amados irmãos, quando nós não estamos lá no campo missionário, mas nós apoiamos missões, nós somos participantes dessa graça. Porque nós estamos apoiando o missionário que está lá. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são participantes comigo. Vocês não estão aqui comigo, na prisão, onde eu estou. Ele podia estar em Roma, Cesareia ou em Éfeso. Mas vocês são participantes comigo dessa graça, do que o Evangelho tem sido feito. Porque vocês têm me apoiado. No verso 8 ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo diz que Deus é testemunha. E ele usa essa palavra aqui, terna, que no grego quer dizer nas minhas entranhas. Olha a comoção profunda que Paulo tem. Paulo não tem apenas uma saudade, mas uma saudade profunda. Em uma outra versão,
numa versão da Bíblia chamada A Mensagem, olha como que Paulo fala. Às vezes, chego a pensar que amo vocês o tanto quanto amo a Cristo. Paulo estava comparando o amor que ele tinha com os filipos, com aqueles que estavam com os filipenses, assim como ele amava a Cristo. Aliás, lá em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer que nós temos que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. O padrão é alto, né? Eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. E Paulo amava essa igreja que estava em Filipos. No verso 9, ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Meus amados, se você ler rapidamente esse versículo, poderá pensar que Paulo está orando para que os cristãos que estão lá em Filipos aprofundem o seu conhecimento, de modo a saberem amar. Mas não. Primeiro, Paulo demonstra que eles precisam orar segundo o seu exemplo. E nessa oração, ele não ora para que o conhecimento dos filipos aumentasse. Paulo não está orando para que os filipos crescessem em conhecimento. Paulo não está orando para que o conhecimento daqueles que estão lá em Filipos aumentem. Mas Paulo está orando para que o que aumente? O amor. Paulo está orando para que o amor deles aumente e não o conhecimento. Por que, meus amados, Paulo está orando para que o amor aumente? Porque o amor é uma condição para o conhecimento. Meus irmãos, aqui vai mais uma aplicação para nós essa noite. Nós não conhecemos para amar, mas nós amamos para conhecer. Eu não conheço para amar, mas eu amo para depois eu conhecer. Nós não somos gnósticos, né? Os gnósticos que existem até hoje, primeiro eles querem conhecer, para depois amar. Bom, como que, sendo mais prático, primeiro eu vou conhecer esse Deus. Se eu gostar desse Deus e das coisas que Ele está me colocando, né? Eu vou amar Ele. Então, primeiro eu quero conhecer, depois eu vou amar. É isso que os gnósticos creem. Mas nós não somos gnósticos. Nós amamos a esse Deus. E na caminhada da nossa vida nós vamos conhecendo. Vamos provando da sua doçura, da sua fidelidade, do seu poder, da sua bondade, do seu amor, da sua alegria, da sua paz, do seu gozo, do seu perdão, da sua compaixão, da sua fidelidade. Você vai conhecendo isso na caminhada com Ele. Agostinho diz que feriste-me com a tua palavra, então eu amei. E Agostinho vai dizer o seguinte também: se eu pudesse compreender, Ele não seria Deus. Se eu pudesse compreender. Amados, se nós pudéssemos compreender Deus, Ele não seria Deus. Concorda comigo? Ou com Agostinho, não é verdade? Com Agostinho, né? Não comigo. Se nós pudéssemos compreender esse Deus, Ele não seria Deus. Meus irmãos, Paulo está dizendo que nós não somos definidos por aquilo que sabemos. Eu, Levi, não posso ser definido por aquilo que eu sei. Você não é definido por aquilo que você sabe. Paulo está dizendo que você é definido por aquilo que você ama. Paulo está dizendo que você é o que você ama e não o que você conhece. A pergunta que eu faço para você: o que você ama? Ou quem você ama? Se você é o que você ama, quem você ama? Se você ama Jesus, você vai ser como Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E por fim, Paulo também fala que, ele fala isso aos coríntios, né? Você pode ter
ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu distribua todos os meus bens, o que adianta? Se eu não tiver, nada adianta. Eu posso saber grego, hebraico, latim, posso saber teologia, doutrina, o que for. Mas se eu não tiver amor, nada adianta. É isso que Paulo está dizendo aqui para os Filipos. Estou finalizando, meus amados. No verso 10 diz: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Meus amados irmãos, Paulo fala que amando primeiro e conhecendo depois, iremos testar nossos sentimentos. Nós seremos provados, nós seremos testados. Mas nós não seremos testados pelo que conhecemos. Meus amados irmãos, tenha certeza, no dia de Cristo, quando chegar lá, Jesus não quer saber o que você sabe, o que você estudou. Ele quer saber se você amou e também entregou a sua vida para Ele. Ele não quer saber se você é arminiano ou calvinista. Não é isso que Ele vai perguntar para você naquele dia para dar o seu galardão. E aí Paulo fala, então seja sincero. Sabe o que é ser sincero nesse contexto? Sincero é sem cera. O Patrick disse aqui no louvor, um pouco, eu gostei do que ele disse. Ele disse que nós não temos máscaras. Ser sincero é não ter máscara. E Paulo está falando aqui, no contexto grego, esse sincero é sem cera. Por quê? Os comerciantes daquela época, eles usavam uma cera para cobrir rachaduras em vasos. Então, se o vaso tinha uma rachadura, eles usavam uma cera assim, ó, para cobrir. Pode levar, o vaso tá bom. Chegava alguém para comprar, né? O vaso tá lindo, né? Ou era uma escultura, se eles tinham esculpido algo, né, naquele contexto greco-romano, também apareceu uma rachadura. Eles iam lá, passavam uma cera. Para quê? Para cobrir a rachadura. Para cobrir o problema. Para cobrir o que tinha ali naquela escultura, naquela louça. Paulo está falando, está orando para que nós aumentamos o nosso amor sincero, ou seja, sem cera, livres de qualquer máscara, livres de qualquer falsidade. Nós temos muito amor, às vezes em nosso meio com cera. Hipócrita, falso. Paulo está falando, sem cera. Deixa aparecer quem você é. Não fique tentando passar cera. E Paulo então ele ora para que esse amor aumente sem cera, livres de hipocrisia, falsidade, aumentar esse amor em sabedoria, sem cera, sem rachadura, inculpáveis até o dia do Senhor, vivendo uma vida honrosa. E por fim, ele diz no verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus amados, Paulo ora para sermos cheios do fruto de justiça, das boas obras, como eu disse aqui hoje pela manhã, que nós não fazemos obras para sermos salvos, mas nós somos salvos, por isso fazemos as boas obras. Paulo agora fala, você foi salvo gratuitamente por esse Jesus. Agora vão praticar as boas obras, vão lá colher os frutos de justiça, cheios desse fruto de justiça. E ele diz que esse fruto de justiça só é possível, como ele diz, mediante Jesus, através de Jesus. Porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. Esse é o fruto de justiça. Pela manhã eu disse que ele também escrevendo aos Gálatas, ele falou quais eram as consciências da carne, né? E quais são os frutos então de justiça que ele falou para os Gálatas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aí nós encontramos na pessoa de quem?
Jesus, é isso que ele está falando. Tudo isso aí, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso está na pessoa de Cristo. Então, quer ser cheio do fruto de justiça? Você tem que ser parecido com quem? Com Jesus. Imite a Jesus. É para isso que nós somos chamados. Calvino diz que eu desisti de tudo por Cristo. Sabe o que eu encontrei? Tudo em Cristo. Eu desisti de tudo por Cristo. Mas sabe o que eu encontrei? Tudo em Cristo. O que você tem amado? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus? Essa verdadeira paz realmente só tem aquele que conhece Jesus? Nós vimos então aqui que a verdadeira alegria é aquela alegria da salvação, a boa obra de Deus. Em Jesus temos a verdadeira alegria, mesmo em um mundo de infelicidade. Uma alegria de quem tem esperança, esperança de quem tem convicção de sua salvação do dia de Cristo Jesus. Segundo, somos obra de suas mãos, portanto, Ele completará o que já começou a fazer em nós. Terceiro, nós não conhecemos para amar, mas nós amamos para conhecer. Eu não conheço para amar, porque quando você quer conhecer para amar, você vai colocar condições. Bom, deixa eu conhecer o que esse Jesus está me pedindo. Se eu aceitar as condições dele, eu sigo. Aí eu o amo. Deu para entender? Só que esse Jesus te amou incondicionalmente. Você quer colocar condições para seguir ele? Tem aquele programa de TV, né? Ame-o ou deixe. Já assistiram esse programa? Com Jesus é assim. Ame-o ou deixe. Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra, por tua santa e poderosa palavra, Deus. Deus, que nós possamos te amar, para te conhecer, e para que o nosso amor aumente em pleno conhecimento de quem tu és. Obrigado por tuas bondades, obrigado pela alegria da salvação, Deus. Essa alegria que ninguém vai poder tirar, mesmo que tudo esteja ruindo ao nosso redor, mesmo que nós tenhamos passando por tribulações, por lutas, por dores, por sofrimentos, essa alegria da salvação ninguém vai poder tirar de nós, porque nós estamos nas suas mãos, e dela ninguém vai poder tirar. Obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado porque o Senhor nos comprou por um alto preço. Obrigado, Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui convictos e cheios de quem tu és, que nós possamos sair daqui te amando, para na caminhada ir te conhecendo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.